Sebastião Salgado foi mais que um fotógrafo documental e fotojornalista. Talvez um dos maiores fotógrafos da história da fotografia. Ele teve essa sensibilidade para entender quais eram as grandes questões da humanidade e usou a fotografia para levar isso para uma audiência global. Minha filha, nem sempre as pessoas fazem diários porque amam fazer diários. Às vezes as pessoas fazem diários porque precisam esconder alguma coisa, como se você precisasse esconder alguém que corre risco de morte. E aí você mesmo acaba se tornando também outra pessoa, uma clandestina. Embora o Sebastião tenha abraçado vários estilos, ele nunca foi um cara preso, nunca quis ser marcadamente autoral, até por isso que ele não usava essa palavra, eu sou um artista. Ele se utilizava de diferentes técnicas para melhor contar as histórias que ele queria contar. E ele atravessou praticamente todas as tradições da fotografia, desde fotos de natureza, foi um grande fotojornalista. A única coisa que ele deixou de lado foi a cor, porque ele sempre achou que o branco e preto tinha mais força, tinha mais capacidade de impactar. Mas o que impressiona mesmo é que o trabalho dele é assombrosamente vasto. Os primeiros trabalhos dele são na África, até por conta do trabalho que ele tinha na Organização Internacional do Café, que ele rodava muito a África e tal. Então ele começou fotografando por ali, mas eu acho que um dos grandes trabalhos que ele fez no início da carreira foi sobre a América Latina, que se chamava Outras Américas, que era essa América rural, que é espetacular. Aí depois você tem Trabalhadores, que também é incrível, que ele juntou até coisas que ele já tinha feito antes, como Serra Pelada e tal. E Êxodos, essas migrações, o que ele fotografou, né, desses grandes movimentos da humanidade, são trabalhos incríveis e que foram referências muito importantes para mim, assim, como referências fotográficas mesmo. Eu só faço fotografia social, é a única fotografia que me interessa. Essa é a capa do livro dele sobre a África. Ela tem várias profundidades, e ela tem essa coisa que o Sebastião usou muito desde o começo da carreira dele, que ele era fascinado pela luz que vinha de trás. Isso dava para a fotografia, como dá, uma aparência mais mágica e tira um pouco daquela coisa mais cotidiana e bota a fotografia na eternidade, de uma certa forma. Ele emoldura aquela coisa tão real e tão verdadeira com uma aura de mistério, de magia, que é transcendente. Essa foto, ela é a capa do livro Trabalhadores. São uns trabalhadores indianos que trabalham nas minas de carvão. E mostra um pouco a influência de outros fotógrafos também. Aqui eu acho que tem muito o Eugene Smith, que foi um outro fotógrafo dessa, vamos dizer, corrente humanista. Uma composição absolutamente fora das regras. Essa folha de bananeira atravessando a foto, sem a cabeça da mãe, e aí, sem querer, ele te leva para aquele olhar do menino que está lá. No fundo, a foto é daquele olhar. Não tem como preparar uma pessoa para fazer uma foto dessa. Essa foto tem que acontecer no momento, não é? É verdade. A maneira como os fotojornalistas trabalham é por saturação. Quer dizer, você fotografa. Você sabe o que você está procurando, mas você não sabe o que vai encontrar. Muitas vezes você só vai achar isso quando você vai rever as imagens e fala, opa, isso aqui deu muito certo. Porque aqui é uma questão muito fina de dar certo ou dar totalmente errado. O Sebastião também, com o tempo, ele foi cada vez mais criando situações que ele pudesse fotografar. Então, ele passava semanas, dias dentro de uma comunidade, estudando as possibilidades e tal. Bom, essa é mais uma imagem espetacular, é sempre esse contraluz que dá esse volume para essas figuras.
E essa composição com o menininho em primeiro plano, e ao mesmo tempo você tem vários planos, assim, é de uma sofisticação, né? Na década de 80, não tinha o recurso digital, de trabalhar digitalmente uma foto, né? Como é que um fotógrafo consegue uma foto dessas? Apesar de você ter muito menos recursos do que você tem hoje em dia, você tinha alguns recursos na hora de revelar, na hora de ampliar. Ele sempre teve uma equipe muito boa de laboratoristas. Então, tinha esse ato de fotografar, que ele já fotografava com essa cabeça, com essa ideia, mas depois você tinha toda uma parte importante de laboratório que também ajudava a dar esse acabamento nas imagens, e realmente são imagens lindas. Essa série da Antártida é uma coisa espetacular. Você tem uma visão da natureza que é embasbacante, e eu acho que ele queria isso. O Sebastião comentou isso, que os trabalhos que ele fez com a miséria humana, com as dificuldades, com a desgraça, foram deixando ele doente. E o que salvou o Sebastião, segundo ele conta, foi esse trabalho. Foi se voltar para a natureza, ainda com o paradigma de beleza, de pureza e de salvação, de uma certa forma. Vai ser impossível se contar a história do mundo, principalmente nesse século, século passado, sem, de alguma forma, tangenciar o trabalho dele. Ele tinha essa percepção, né, dos grandes temas, e usou a fotografia para levar essa mensagem para o mundo inteiro. Eu acho que o grande legado do Sebastião foi esse. A peça Lei de Tempestade traz de volta do esquecimento a história da advogada pernambucana Mércia Albuquerque. Foi numa madrugada de tempestade que eu recebi a primeira ligação sobre Mércia. Ela dedicou parte de sua vida na defesa dos presos políticos na ditadura brasileira. Às vezes, as pessoas contam histórias para entender a história. André Beltrão vive uma personagem que, na atualidade, recebe e lê os diários de Mércia. Eu não queria ter recebido esse diário, mas agora que eu recebi, eu não tenho mais como fingir que eu não li o que eu li ou fingir que eu esqueci o que eu li. Eu cheguei aos diários dela que o Roberto Monte tinha disponibilizado no DHNet. Eu li alguns trechos, fiquei louca com esses trechos. Como que a gente vai adaptar um diário? Porque a natureza da dramaturgia é outra, né? São naturezas diferentes. Duas coisas muito estranhas aconteceram comigo. A primeira é que eu comecei a escrever outro diário, o diário de um diário. Deve ter sido um problemão para a Sílvia pegar esse diário e a gente faz uma peça disso aí, Sílvia. O diário de um diário, 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 o diário de um diário. Muito bem, mas ela teve um pulo do gato imenso, que para mim, acho que para ela também, que é quando ela diz, vou fazer a peça em 3 tempos. Essas coisas acontecem, aconteceram, acontecerão, ou não. E esses tempos verbais, eu acho que né, muito... para a gente abriu um lugar cênico, né, para a gente. Assistindo, vendo, a gente entra realmente nessa espiral e algumas vezes a gente se vê como Mércia, algumas vezes a gente se vê como a personagem a ponto, algumas vezes a gente não sabe se é a Mércia ou se é a personagem que está ali falando. Sim. O passado e o presente se confundem completamente. Sim. Essa é a história de um certo diário que eu recebi numa certa madrugada de um certo R. Ponto. Eu vou chamar ele sempre assim, de R. Ponto. Eu serei A. Ponto, F. Ponto, R. Ponto e assim por diante. Essa A. Ponto, que pode ser atriz, Andréia, nós todos, qualquer um de nós, é o nosso incômodo diante da nossa sensação aterradora de inutilidade e de não saber o que fazer diante de coisas tão dramáticas, trágicas. Eu me tornarei outra pessoa no dia 2 de abril de 1964,
Como é que uma mulher como essa, que queria ser professora primária, acaba se envolvendo numa luta desse tamanho? No dia em que assistirei Gregório Bezerra, um homem de quase 70 anos, será amarrado a um jipe e arrastado por canalhas pelas ruas de Casa Forte, um bairro do Recife, 1h da tarde, as crianças voltando da escola, rua cheia. Ela vê o Gregório sendo torturado na rua, em frente a uma escola. Arrastado de cueca, com cordas no pescoço. O Gregório já estava com os pés todos queimados de ácido sulfúrico, a cabeça toda machucada. E ela olha e diz assim, eu acho que eu vou cuidar disso. Eu vou defender essas pessoas. E ela fala, no dia 2 de abril de 1964, eu me tornei outra pessoa. E isso é a gênese que ela reconhece de si mesma, né? Mãe, chegou essa encomenda para você. Meu filho. É o meu filho. E você, mãe, no palco também, aqui com seu filho. A gente tem cenas pequenas, mas são lindas. Passado, presente e futuro atravessam a gente aqui agora. O Chico é um rapaz de 20 e poucos anos, que não viveu nada disso. A gente nasceu nos anos 60. Quando a gente estava na prospecção, muitas vezes ele ficava muito emocionado e muito impactado com tudo aquilo. E ele traz todo o seu conhecimento musical para ajudar a habitar esse espaço, né, da concretude. Pela Rua do Rangel, menina, eu conheço você? Eu sei que vocês parecem até que já filmaram. Vai virar filme mesmo? É um filme, não filme, um filme. A gente filmou lá no Teatro Poeira, a gente fez um filme baixo orçamento, a gente fez com iPhone, mas ainda não tem data. Não tem data? Não. Lei de Tempestade veio de onde? O nome, o título? O Lei de Tempestade veio de uma fala da Mércia. A minha mãe é bonança. Eu não. Eu sou outro negócio. Eu sou Tempestade. Cara a ponto. Já que você pretende continuar comigo, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu quero que você me chame de Lei de Tempestade. Viu? Era um florescer, era um Brasil que a gente gostava de ser brasileiro. E a Bossa Nova chegou nesse momento. E minha geração veio daí. Aqui teve o AI-5, uma repressão militar muito forte, muito grande. E o Chico se refugiou na Itália. Ele me chamou para lá. Poeta, meu poeta camarada. E os dois começaram a viver uma vida lá de obstáculos, de procurar fazer alguma coisa para sobreviver, né? Minha mãe me acordou e falou, olha, Vinícius de Moraes está no telefone. Eu falei, Vinícius de Moraes, isso é pegadinha. Aí era o Vinícius mesmo. O programa Metrópolis acabou. A gente se encontra nas nossas redes sociais. Milagre dos encontros inevitáveis da vida. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.